Bom dia! Hoje eu quero conversar uma coisa com vocês. Uma coisa muito importante. Todo mundo que quer fazer macramê devia fazer isso. E eu vou dizer o que você vai fazer, mas calma aí. Sabe uma coisa que eu bem escuto assim todo dia, muitas mensagens que as pessoas botam assim: ai, eu queria tanto fazer macramê, mas eu não tenho tempo. Ai, eu acho lindo o macramê, mas eu vou me organizar e um dia eu vou ter tempo de fazer o macramê. E por aí vai. Mensagens assim, nessa linha, sabe? De que você quer fazer macramê, mas não tem tempo. Ah, mas as pessoas escrevem mesmo. Mas eu trabalho muito e eu chego em casa tarde e eu não tenho tempo, não consigo fazer macramê. Aí você olha, assiste um vídeo meu, ou você vê um macramê na vitrine numa loja. Quer dizer, agora não, que ninguém está indo em loja, né? Mas você vê o macramê e aí você fica apaixonado e fala assim: ai, que coisa linda! Eu queria muito aprender macramê, queria muito fazer macramê, mas não tenho tempo, não vou conseguir fazer. Isso porque, é claro, você tem uma lista de prioridades. Nessa lista de prioridades, você foca no seu trabalho, você foca na sua família, é claro. Você quer subir na sua carreira, então você também foca na sua carreira. Ou quem já está aposentada como eu, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da roupa, tem que cuidar de fazer compra. Muitas coisas para fazer. E quando a gente pensa, quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais coisa aparece para fazer, né? Nunca terminam. As tarefas de uma mãe ou de uma dona de casa, elas são intermináveis. São muitas e você não consegue realmente nem pensar naquilo que em outra coisa. Você está focado só naquilo ali. Então, você foca no trabalho, foca em subir na carreira, foca em cuidar da casa, foca em cuidar dos filhos. São muitas coisas que você tem para fazer. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Aonde que está você nessa lista de prioridades? Aonde que você se encontra nessa lista de prioridades todas que você tem aí? De trabalho, carreira, família, casa, roupa, etc. Aonde que você se encontra nessa lista de prioridades? Em que lugar, lá na lista, primeiro, segundo, 10º, 20º, em que lugar você está nessa lista de prioridades? Ou, será que você está nessa lista de prioridades? Você se colocou na sua lista de prioridades? Isso é uma coisa para você pensar. Porque a gente faz milhões de coisas para os outros. A gente faz para a família, a gente faz para os filhos, a gente faz para os amigos, a gente faz no trabalho, né? A gente faz milhões de coisas. Mas o que a gente faz para a gente? O que você está fazendo para você? Para a sua saúde e para o seu bem-estar? Você tem que pensar nisso. Então, o que você faz? Eu quero te fazer algumas perguntinhas assim, para você refletir, para você pensar. O que você faz para relaxar, por exemplo? Para você relaxar. O que você faz para se divertir? Principalmente agora, nesse tempo de quarentena, que a gente está todo mundo dentro de casa. Mas o que você faz para se divertir? Qual é a coisa que você escolhe fazer para se divertir? Você para rir ou para conversar? Sobre você. Não é sobre os outros, mas sobre você. Essas questões são interessantes de você pensar. Eu estou falando isso para você porque eu vivi situações assim. Eu estava tão atrapalhada com tantas tarefas, com tantas coisas para fazer. E aí a gente já fica assim, a cabeça já roda muito rápido. Porque você não consegue nem fazer uma coisa sem estar pensando na outra, né?
Você está fazendo o almoço, mas você já está pensando no jantar. Você está fazendo no jantar, mas você já está pensando no que você tem que comprar para fazer o almoço do dia seguinte. Então a cabeça da gente está lá na frente. Você nem consegue se concentrar naquilo que você está fazendo, porque você já está pensando no depois. E aí, comigo aconteceu assim. Por estar tão atarefada, tão ocupada com tantas coisas, e ocupada em servir tantas pessoas, né? Em cuidar com excelência do meu marido, que estava doente na época, dos meus filhos, que eram pequenos, da minha casa, que eu tinha que cuidar também, administrar roupa, compras, né? Geladeira, e levar carro em oficina, levar carro para fazer vistoria. E eu fazia isso tudo, eu dava conta, ficava morta, descansada. Chegava em casa, eu não dormia, eu desmaiava. Eu né? Desmaiava. E eu não tinha esse tempo. Eu nem lembrava que eu existia. Quando por acaso meu marido não estava no hospital e estava em casa, e aí eles estavam lá vendo um filme, por exemplo. Ele sentava com meus filhos e eles iam para a sala ver um filme. E eles já até me chamavam. Eles me chamavam. Vem, mãe, vem ver um filme. Senta aqui com a gente, vem ver um filme. Mas vocês sabem que eu não achava que eu tinha o direito de sentar ali para ver o filme. E por quê? Porque eu tinha tanta coisa para fazer, para dar conta, que eu falei assim, depois eu vejo. Ah, tá bom. E aí eu não tinha esse tempo para mim. Nem sentando junto com os outros e nem sozinha. Então, isso foi ficando... foi se embolando na minha vida, sabe? Oi, Arivalda, bom dia. Isso foi se embolando na minha vida. E eu não tirava esse tempo para mim. Eu não conseguia ter um tempo para mim, para me divertir, para relaxar, para ler um livro, para fazer uma coisa que eu gostasse. E aí, quando eu vejo tantas mulheres escrevendo para mim, eu queria muito fazer o macramê, mas eu não tenho tempo. Eu chego em casa morta, descansada, eu faço muita coisa, eu cuido dos meus filhos e dá essa narrativa que eu dei para vocês agora. Essa mesma narrativa, essa mesma lista de prioridades e de tarefas intermináveis que toda mulher tem. E aí, por isso que eu fiquei pensando nisso e resolvi perguntar isso para você. Qual é o tempo que você tira para você? Aonde é que está você nessa lista de prioridades? O que você faz para se divertir, para rir? O que você faz? Qual é o tempo que você tira para isso? E aí, para você que quer fazer macramê, mas acha que não tem esse tempo, ou até acha que não tem esse direito, porque parece uma coisa assim, poxa, como é que eu vou parar de fazer tanta coisa importante para fazer um macramê? E aí, você coloca o macramê numa lista de desimportância, né? E não numa lista de prioridades. Mas se você se colocar na sua lista de prioridades, você vai ver que fazer macramê não é desimportante. Se você realmente gosta e se você realmente quer aprender. E mais, se realmente você acredita que esse tempo que você vai ter com o macramê vai ser proveitoso para você, vai ser gostoso, você vai se distrair, a sua cabeça não vai pensar em outra coisa, sabe? Porque quando a gente está fazendo macramê, e isso eu falo por mim e também por outras mulheres que já me falaram isso, quando a gente está ali fazendo aqueles nozinhos, você esquece de todo o resto. Você não lembra que tem almoço para fazer, você não lembra você não lembra que tem quarentena, que tem Covid, você não lembra. Você está ali, você mergulha naqueles nozinhos e vai fazendo os nozinhos e aquilo é um tempo de paz, é um tempo de tranquilidade. Mas, Rosana, você falou isso tudo, prioridade, foco, macramê que eu adoro e que eu quero aprender, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo, eu tenho realmente muitas coisas para fazer. Eu sei que você tem. Deixa eu beber uma aguinha. Então eu quero te perguntar assim,
Quanto tempo você tira para você? Você gasta, se você for fazer aí uma conta, você gasta horas por semana. Faz uma planilha. Por semana você gasta horas na cozinha, horas para fazer comida, horas para arrumar casa, horas no trânsito, horas no trabalho, horas para fazer o serviço do trabalho em casa também, que muita gente ainda traz o serviço de trabalho para fazer em casa. E quantas horas ou quantos minutos você tira para você? Quantos minutos? Nem que seja para tomar um banho relaxante, sabe? Para tomar um banho demorado. De dizer assim, gente, olha só, eu agora vou tomar banho. Me esquece aqui um pouquinho, deixa eu tomar meu banho ali e relaxar. Quantos minutos, não vou nem dizer horas, mas assim, deveriam ser horas. Quantas horas você tira por semana para você? Isso é uma coisa que você tem que pensar. É uma coisa que tem que pensar. Né? A gente às vezes não pensa. Quando a gente está no corre-corre da vida, a gente não pensa nessas coisas. Mas a gente precisa pensar e a gente precisa tomar uma providência em relação a isso. Então, eu quero te apresentar algumas soluções. Algumas coisas que você pode fazer se realmente você quer dedicar tempo para você. Se você realmente quer se colocar nessa agenda de prioridade. Se você quer que o teu nome ou que você inteira esteja na tua lista de prioridades, além de todas as tarefas que você tem para realizar, que você esteja na sua lista de prioridades. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é delegar funções. Eu sempre fui muito ativa e muito pronta a fazer as coisas. Então, eu diria que é quase que um defeito meu. Eu quero resolver tudo, sabe? Queria. Eu agora não faço mais isso, não. Eu era assim, né? Eu estou falando de uma experiência grande, de muitos anos que eu tive. Então, eu fazia isso. Eu tentava resolver tudo da melhor maneira possível, sem atrapalhar ninguém. Sem estar incomodando ninguém. Eu ficava agoniada com essa história de ter que incomodar alguém. Então, eu tentava resolver tudo. E eu não pedia ajuda. Eu não delegava funções, porque eu podia delegar funções. Então, eu podia dizer, lá em casa, né? Eu podia dizer, você vai fazer isso, e com isso eu minimizava aquela minha lista de prioridades. Eu podia delegar essas funções que não iam fazer diferença, sabe? Existem coisas que a gente acha que só a gente que vai fazer e só a gente que faz bem feito e que ninguém vai fazer igual, mas a gente pode delegar essas funções, elas vão ser realizadas e com isso vai sobrar um tempinho para mim. Aquele tempinho que eu ia no banco, que eu ia fazer a vistoria no carro, que, enfim, qualquer coisa, alguém fazendo para mim, eu deleguei. Não sou eu que vou fazer. Beleza. Então, aquele tempinho já sobrou para mim. Outra coisa que a gente pode fazer é abrir mão de alguma obrigação. Às vezes a gente fica muito aflita, querendo fazer tudo, não deixando nada. E às vezes você pode abrir mão. Então, tem uma coisa que tá ali para você fazer, mas se você pensar bem, isso aqui não tem problema se eu fizer amanhã ou se eu fizer na sexta-feira. Então, acho que eu vou deixar isso aqui para depois um pouquinho. E vou fazer as outras coisas. E aí, aquele tempinho também vai sobrar. Outra coisa, além de delegar funções, eu posso dividir obrigações, principalmente dentro de casa. Existem coisas que são obrigatórias, que precisam ser feitas. Lavar roupa, lavar louça, que louça é uma coisa que cria filhote, né? Você vai, quando você volta já tem 2 copos ali, é impressionante. Então assim, dividir as obrigações. Então, os filhos, ensinar os filhos a esticar a cama. Então, essa obrigação eu não tenho mais. Você vai esticar a sua cama. E se você não esticar a sua cama, é a sua cama.
Então, fica com ela desesticada e bagunçada. Mas eu me lembro que teve uma época, quando eu comecei a exercitar isso, e meus filhos ainda eram adolescentes, e é claro que às vezes eles saíam, iam para a faculdade, né, ia para o curso, e a cama ficava lá, aquela bagunça. Aí às vezes a minha mãe chegava lá em casa e falava, mas Osana, esse quarto está horrível, eu vou arrumar. Não arruma. Mas como é que você consegue ver esse quarto bagunçado e não se importar? Eu falei, mãe, existe porta. Sabe para que existe porta? Para a gente fechar. E eu fechava aquela porta e eu não olhava para aquela cama bagunçada. Então não me incomodava. Por quê? Porque eu tinha definido aquilo ali. Aquela tarefa não era mais minha, sabe? Eu dividi aquela obrigação com eles. E aí eles faziam do jeito deles. Mas eu tinha dividido a minha obrigação e eu não voltei mais atrás, eu não peguei de volta. Porque não adianta você delegar a função ou dividir as obrigações e depois você pegar o fardo e pôr de novo nas costas e sair com ele. Não vai adiantar nada. Então você tem que fazer isso para poder você ter um tempo para você. Ai, Osana, e o que tem a ver o macramê com isso tudo? Tem a ver, calma aí. Porque se você delegar essas funções para alguém, né? Funções que possam ser delegadas. Se você abrir mão de alguma coisa que você achou que tinha que fazer naquele dia e pode deixar um pouquinho para frente. Se você dividir essas obrigações com alguém, vai sobrar tempo para você fazer o quê? Macramê. Vai sobrar tempo. E vai sobrar tempo sem culpa. Porque muitas vezes a gente até quer tirar um tempinho pra gente, mas a gente se sente culpada, né? Será que eu posso? Aí fica meio assim, gente, sabe? Você vai fazer macramê e pensa assim, mas a pia tá cheia de louça. E eu tô aqui fazendo macramê. Poxa, mas eu tenho um monte de roupa para lavar e eu tô aqui fazendo macramê, sabe? Então, assim, a gente fica meio culpada, se sente culpada. E você não tem que se sentir culpada de tirar um tempo para você, de se cuidar, de ficar bem. E principalmente fazendo uma coisa que você ama, que é o macramê. Então, tá vendo como é que a gente chega lá? E se eu delegar essas funções, se eu abrir mão de coisas que eu possa deixar para fazer mais tarde, se eu dividir as minhas obrigações, eu vou poder, nesse tempo, já são 3 coisas aqui que eu deixei para outras pessoas fazerem. Eu vou poder encaixar nesses lugares aqui as coisas agradáveis que eu quero fazer. E aí, o macramê tá nessa coisa agradável. Então eu vou poder, aí eu vou ter tempo de comprar minha linha, de sentar no computador, entrar no site das linhas, escolher a linha que eu quero, escolher a cor da linha. Eu vou ter esse tempo, sem ninguém me chamando. Ah, tem que fazer, mãe, tem que fazer isso. Olha. Sabe? Por quê? Porque você separou esse tempo. Então, se você conseguir organizar essas coisas dessa forma que eu te falei, com essas dicas que eu te dei, você vai ter o seu nome lá na tua lista de prioridades. Talvez não fique nem lá no topo. Isso é um caminho para você colocar, para você se colocar no topo da lista de prioridades. Não tem problema. Mas você já vai estar, só no teu nome, já está na tua lista de prioridades. Isso já é um ganho, sabe? E aí, assim, o teu nome estando ali, você sabe assim, uau, tem uma luzinha que pisca assim, macramê, macramê. Eu posso fazer macramê. Então, aquilo já vai te dar uma felicidade, porque você sabe que você vai ter aquele tempo para você. Então, você está no trabalho, está lá, ou está no trânsito voltando, ou está dirigindo, ou está no ônibus, né? Ou está cansada, estressada, já fez um monte de coisa, fez comida, lavou roupa, e você está cansada. E aí você pensa assim, mas daqui a pouco é a minha hora de fazer macramê. Ai, que delícia. E aí você lava aquela louça ali, ó. Ou você faz o que tem de fazer, né? Faz a comida, digamos. Você faz a comida e a louça você já delegou. Então, ó, uau, minha comida tá feita, minha parte tá feita. Agora, ó, tchau para quem vai lavar a louça.
Porque eu vou fazer macramê. E é isso. E aí, ó, faça macramê. Por quê? Porque aí você vai ficar com esse tempo numa qualidade excelente. Nem que sejam 5 minutos. Começa com 5 minutos, depois com 10, depois com 15. O tempo que você conseguir para você, tá? Não precisa ser só fazendo macramê, gente. Eu tô aqui falando do macramê. Por quê? Porque é a minha experiência, que é muito boa, e porque eu tenho ouvido isso e lido mensagens assim de centenas de mulheres, centenas, não são poucas, que me falam isso, que queriam ter um tempo para fazer macramê. Ah, Osana, você, assim mesmo. Ah, Osana, você que é feliz porque você tem tempo para fazer macramê. Então, é administrar esse tempo de forma que você se coloque nessa lista de prioridades e possa fazer seu macramê. Então, toda pessoa que quer fazer macramê precisa saber dessas coisas. Precisa fazer isso que eu falei. Precisa delegar funções, precisa abrir mão de alguma obrigação, precisa dividir essas obrigações. Divide com alguém. E precisa encaixar coisas agradáveis na sua rotina. E se colocar na lista de prioridades, na sua própria lista de prioridades. Você tem que estar na sua lista de prioridades. Isso é muito importante, tá? Porque se você fizer isso, você vai ter tempo para relaxar, vai ter tempo para rir, para se divertir, para fazer coisas gostosas, coisas que você quer. E sabe disso tudo, o que você pode tirar de bom? Você vai ficar... Desculpa. Você vai ficar tão bem e tão feliz, tão equilibrada, né? Porque você vai ter esse tempo para você, que a sua família vai te agradecer. Sua família vai falar assim, uau, não é que ela ficou mais calma, ela ficou melhor, ela está feliz, porque ela tem um tempo para ela. Isso é muito importante. A gente não... quando a gente está nessa rotina, envolvido demais na rotina, a gente não se dá conta da importância disso. Mas é muito importante. Então eu quero dizer para você, se você gosta mesmo de macramê, se você quer aprender a fazer macramê, dá um jeitinho. Se coloca na sua lista de prioridades, tá bom? Para que você realmente consiga fazer. Não fica sentada esperando, ou sentada não, na rotina que eu quero dizer, no dia a dia, esperando, não, um dia eu vou fazer. Um dia eu vou ter tempo. Um dia eu vou, um dia. E a gente tem que fazer esse dia chegar. Eu aprendi isso a duras penas. Eu aprendi isso de verdade, de que você tem que fazer esse dia chegar. É você que tem que ajeitar aí a sua agenda, o seu relógio, o seu tempo, para que você tenha tempo de fazer macramê. E quando você fizer isso, você vai ver que coisa maravilhosa que é. Então, era isso que eu queria falar para vocês nesse dia, tá? Faça macramê. Arranje um tempinho na sua agenda para você mesma e faça macramê, tá bom? Eu quero ensinar agora, eu quero mostrar novamente o nó escondido que ontem me pediram para fazer e eu quero mostrar como é que faz para tirar a dúvida, tá? Do acabamento. É o nó de acabamento, o nó escondido ou o nó de acabamento. Então, se você está fazendo um trabalho, vou fazer até ali vou fazer até aqui, tá? Isso aqui é um trabalho que a gente começou e, ó, temos aqui as 4 linhas, fizemos aqui um trabalho e eu quero finalizar. Então, eu vou aqui juntar as linhas para fazer o nó escondido. Como é que eu faço? Junto as linhas, pego um outro pedaço de linha que normalmente tem uns 60 centímetros e aí eu dou uma laçada, ó, segurei a linha aonde eu quero amarrar, tá? Desculpa. Seguro a linha
deixo um pedaço dessa linha, né, para fora. Eu tô botando uma linha colorida para você poder ver a diferença. Aí eu dou uma volta, uma laçadinha assim, seguro e vou dar voltas com essa linha aqui no meu trabalho, ó, tá? Eu sempre dou 6 voltinhas. 2, 3, 4, 5, 6. 6 voltinhas. Na sexta voltinha, eu passo esta linha aqui por dentro dessa laçadinha, tá? E aí eu puxo aqui em cima, ó. Puxo essa linha daqui de cima. Eu seguro aqui só para não escapulir e quando eu puxei, eu trouxe a linha para dentro do nó. Ui! Ó. Por isso chama nó escondido ou nó de acabamento. E aí o que eu faço? Esse excesso aqui, eu vou cortar. Ó. Eu venho aqui bem rentinho, corto. E na parte de baixo também eu corto. Oi. Finalizei cortando as pontas extras. E aí, ó, você tem o nó que ficou escondidinho aqui dentro, você não vê. É um nó de acabamento, que a gente chama, tá? Que a gente usa, eu tenho aqui um trabalho, ó, um outro trabalho que a gente fez, que foi aquele, deixa eu botar aqui a madeirinha, foi aquele porta-toalha, porta qualquer coisa que a gente fez, né? Então, mais ou menos, o trabalho é esse, tá? Né? Trabalhei esse aqui. Aí, aqui embaixo, eu tenho esse nó escondido, tá vendo? Esse nó escondido, às vezes a gente pode usar no início, aqui do trabalho, para prender as linhas na base, e a gente dá essa finalizada aqui, porque aqui, ó, onde vai ficar o peso aqui da toalhinha ou né, pode ser um porta-papel higiênico, pode ser um porta-papel toalha, dependendo do tamanho da varetinha que eu vou usar, tá bom? Esse é o nó de acabamento ou nó escondido, que eu chamo. Tá bem, gente? Então, é isso. Hoje era esse recado que eu queria trazer para você. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Agora eu quero te dar um recado importante. Para quem já ouviu, não tem problema, mas como todo dia tem gente nova aqui, eu quero dar esse recado. Na próxima quinta-feira, dia 14, às 8 da noite, eu vou dar uma masterclass gratuita sobre macramê, onde eu vou contar os meus segredos, onde eu vou contar um pouco da minha história e do meu segredo com o macramê. Mas se você quer assistir essa aula, para você assistir essa aula, você precisa se inscrever, tá? É uma aula especial que não vai ser aqui no Facebook, não vai ser no Instagram, então eu preciso que você se inscreva para eu saber se realmente você quer fazer a aula, quer assistir a aula, e aí você vai ter um acesso para poder assistir essa aula, tá bem? Se você quiser, você deixa aí nos comentários, Zana, eu quero assistir essa super aula. Então deixa aí que eu coloco o link para você e você vai poder se inscrever para assistir essa super aula na quinta-feira. Tá bom assim? Um grande beijo e amanhã a gente se vê aqui, 7h30, para aprender mais macramê. Até lá!